Humilhação involuntária recebida não é combustível para chamar a atenção de Deus. Mas a humilhação voluntária para Deus, eu me prostro, eu busco, eu me ajoelho, eu jejuo, eu declaro, eu busco, eu faço um propósito com Deus, eu faço uma campanha pessoal com Deus. Isso move Deus. Está mostrado aqui, está provado. Amém? Então, seja para casamento, seja para filho, seja para família. Receba. Pega essa palavra. Já o que ela apontou para você uma direção, tem uma setinha para alguma parte da sua vida que já deve ser executado, não perde tempo, já começa. Vamos para 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor.
Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aí no 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha, eu já usei essa palavra para pregar para mulheres. Talvez você pode se perguntar, você já pregou para mulheres? Você já fez culto de mulheres? Por incrível que pareça, sim. Faz tempo. Não foi nem, na época nem tinha Casa Firme. Existia um culto chamado A Tarde da Mulher. Né? Era de terça, 3 da tarde, faz tempo. Já usei essa palavra para pregar só para homens. Tem alguns cultos aí, deve ter no canal aí, no Ministério Mudança de Vida, tem alguns cultos aí com essa eu falo a referência, né? Inclusive um culto muito bom foi esse culto que eu fiz lá na Taquari ainda, falando sobre o Eucana, né? Talvez um dos melhores cultos. Até foi um dos 300 valentes, que foi esse o tema. E hoje eu uso essa palavra, essa mesma referência, para falar sobre pais e filhos. Porque, particularmente, eu não vejo uma palavra tão completa para falar de problemas familiares como essa. Tanto que você vê, ó, o mesmo pregador já usou para falar com mulheres, já usou para falar com homens, e hoje está usando para falar com pais e filhos também, né? Apesar de que eu digo que esse culto sempre é mais para os pais do que para os filhos, apesar de ser para todos, né? Não tem um culto só para um tipo de pessoa, um público. A palavra de Deus se renova a cada dia. Né? A palavra diz que ela se renova a cada manhã. Olha como que, às vezes, nós estamos pensando pequeno, deixando que uma situação negativa defina nossa vida no presente e estrague e comprometa para o mal o nosso futuro. A família do Eucana era uma família que tinha várias situações que eram desinteressantes, desagradáveis, que eram ruins. Está aqui, ó, até o Jonatas aqui lembrou aqui, ó, culto do Eucana, homem forte, 10 de abril de 2024, link no chat já, para o homem que estiver assistindo e quiser assistir, ou para aquela esposa diligente que estiver assistindo e quiser mandar para o seu marido. Né? Ou para a própria mulher assistir também, porque vale, né? O Eucana era o pai de uma família até grande, digamos assim, né? Eu não sei te dizer quantos filhos a Penina tinha, mas olha como esse homem, ele era um homem muito sábio, um homem abençoado. Primeiro que esse homem, ele não fez daquelas promessas que a bispa falou no domingo, né? E vamos interagir aqui já. Você que está assistindo aí, quem que assistiu
o culto que a bispa fez de Israel de domingo. Coloca aí. Como é que o pessoal fala aí? Eu tô ficando interativo agora. Comenta aí embaixo agora aí, ó. Como é que fala ali, ó? Comenta aí embaixo. Eu assisti, eu vou saber que você assistiu o culto da bispa, ainda que você não tenha assistido ao vivo, porque eu sei que esse domingo algumas pessoas não assistiram ao vivo porque estava tendo aquela como é que chama lá, ô Jonas? A oscilação, né? Mas tem um nome, aquele negócio que o YouTube fica te falando, né? Que está em buffer, né? Tá, como se diz, o YouTube estava esperando o vídeo, o vídeo não chegava, que a internet lá em Israel é devagarzinha, né? É uma internet uma internet mais vagarosa, digamos assim. Maravilha, aí ó, o pessoal já está falando, eu assisti, tem gente que está sendo até mais específico, eu assisti ao vivo, é isso aí. Tem gente que já assistiu 2 vezes, ó, ótimo, muito bom. E a bispa falou uma coisa que é o Eucana, é o tipo de pessoa que vive constantemente algumas coisas ruins. E ele não faz promessas de derrota, ele não faz promessas negativas para si mesmo. Que tipo de promessa? Nossa, essa mulher não me valoriza, ó, a Ana, né? Essa mulher não me valoriza, também não vou mais oferecer nada por ela, porque ela não me reconhece, ela não vê o homem que eu sou, ela não vê o marido que eu sou, ela não vê a atitude que eu tenho para com ela não, né, vê o quanto que é bom ter um marido como eu, não. Isso é uma coisa que não é para homem, não. Eu estou dando um exemplo de Eucana, mas isso é para homem, para mulher, para pai e para filhos também. Porque apesar desse culto ser um culto mais para pais e filhos debaixo do cuidado, nós aqui que somos já pais e mães, a gente também é filho de alguém. A gente é filho de alguém ainda. Alguns ainda são filhos, né? Alguns já não são mais porque os pais se foram, né? Já faleceram. Mas olha que coisa interessante, como esse homem nos ensina. A primeira coisa, esse homem, ele não fechou o coração para Ana, que era a mulher que ele amava mais. Porque eu tenho comigo uma teoria que as pessoas que a gente mais sente coisas negativas são as pessoas que a gente sente coisas mais positivas também. Tanto que eu costumo dizer, a pessoa que é mais fácil, a pessoa que eu posso odiar mais na minha vida é a Iana. Você vai dizer, nossa, por quê? Porque é a que eu mais amo. É a pessoa que eu coloco mais expectativa de coisas. É a pessoa que eu faço mais coisas. Então, há expectativas, por exemplo, que eu tenho com a Iana que eu não tenho com o Jonatas. Tem coisas que eu nunca vou esperar dele. O nível de confiança, cumplicidade, né, não é igual. Então, o nível que você tem também de reações não é igual quando você ama mais uma pessoa. E eu estou falando amar do gostar mesmo, de você gostar, de você tomar decisões, né? Tem uma pessoa na Terra que você tomou a decisão de ficar com ela até a morte separar. Então não é igual. Aí tem os filhos, que você espera muito deles também. Você quer que eles te honrem, você quer que eles sejam felizes, abençoados. Quando você vê uma atitude, uma decisão sendo tomada que você vê que não é boa, aquilo também te decepciona. E a decepção é como se fosse um machucado, é ou não é? Tem aquela, opa, ai, não é o que eu queria ver. Não é assim? Ai, não é o que eu queria ouvir. Ah, não é o que eu queria receber. É desse jeito. Então, a reação é diferente. Pensa no homem, então, que todo ano ele via a mesma coisa acontecendo. E olha o exemplo que ele nos dá. Ele não mudou quem ele era pela reação que a Ana tinha com ele.
E eu diria, pelas ações que a Ana não tinha, que a Ana não reconhecia dele. E aí esse homem tinha na casa dele também a Penina. O que ele fazia com a Penina? Ele desprezava a Penina? Não. Ele deu à Penina um valor. E ele dava toda a manutenção que a mulher Penina, esposa Penina, mãe dos seus filhos Penina, devia receber dele. Ela estava ali, ela era uma das esposas dele, mãe até então de todos os filhos dele, e por ela ele também tinha as suas atitudes espirituais. E aí você vai dizer, e como que esse homem vive no meio dessa briga? Você tem a resposta. Ele vivia no meio dessa briga ou não vivia? Vivia. Aí eu pergunto para você, essa briga toda, essa disputa, essa rivalidade, esses problemas emocionais afetaram a ponto de mudar a atitude desse homem? A resposta que você deu agora foi essa. Não, não afetou. Se isso foi possível com o Eucana, não é possível comigo? Não é possível com você? Sim, é possível. A gente não tem como definir as pessoas. Eu queria que a Penina não provocasse a Ana. Eu queria que a Ana visse o meu cuidado com ela. Eu queria que a Ana me desse filhos também. Eu queria que fosse mais equilibradas as coisas. Querer não é pecado. Mas querer não pode ser a única coisa que você dedica a alguém. Eu quero. Aconteceu? Sim, ótimo. Perfeito, na verdade. Eu quero, aconteceu? Não. Eu vou fazer a minha parte. Aí nós temos a Ana. E a Ana é a palavra de esperança de que toda pessoa pode mudar. A Ana era uma mulher que até certo ponto ela era cega. Ela era duplamente cega. Primeiro, ela era cega para ver o que ela tinha com o marido dela, o casamento que ela tinha, que era uma coisa que não era comum. Nós não vemos tantas mulheres, nós não vemos nem poucas mulheres assim, sendo cortejadas, valorizadas, mesmo não dando filho ou filhos aos seus maridos. E é isso que faz do Eucana um homem tão exemplar e um exemplo, né, a ser seguido. Eu preciso me espelhar nesse cara, eu preciso me inspirar com esse cara. E não é só homem, eu estou dizendo, ele era o marido aqui, mas eu podia pegar aqui a palavra da Abigail também, que era uma espécie de um Eucana, só que ela era a mulher da casa, ela era a esposa. Sabe, aquela pessoa que ela sabe que ela está crescendo, ela sabe que o nível dela é superior aos demais que ela convive, e ela não desce. Declare isso agora, em nome de Jesus, eu não vou descer mais o meu nível. Eu não vou descer o meu nível. Porque tem gente que tem uma dificuldade de viver em lugares altos. A pessoa, ela ouve uma palavra, ela lê ali uma parte da Bíblia, ela participa de um trabalho, como nós teremos agora no sábado, o encontro dos casais, e ela tem entendimentos, ela percebe coisas, mas aí ela convive um pouco com alguém que está num nível inferior, um nível não, às vezes são níveis abaixo, e ela não tem força para se manter naquele nível alto. É rapidamente para ela descer o nível dela. Voltar a pensar da mesma forma, sabe? Não
tomar posse da vitória daquela fortaleza que ela viveu por tanto tempo na vida, que é a fortaleza da rejeição, desgraçada. Quanto que a gente prega isso? A bispa prega sobre isso demais. Você que tem nos acompanhado, você já tem que ter feito esse mapeamento do que é ali uma ferida de rejeição aberta, e toda vez que aquilo te remete à rejeição, você está reagindo de novo como uma pessoa que não é filha de Deus, que não é amada. De novo, você se vê o menininho, a menininha, rejeitada, rejeitado, e aí você tem aquela atitude reptiliana de quem ali, sabe, não é sábio, inteligente, que não tem a mente do céu, a mente de Cristo, mas é aquela pessoa que foi rejeitada e de novo reage, né? Está falando, está pensando, está agindo, está fugindo, está se escondendo, está fechando a face por conta da rejeição. Aqui, a Penina se sentia rejeitada e agia de forma reptiliana. Como? Como que era a reação da Penina pela ferida dela? Como que era a jacaré Penina? Né? Reptiliano é o jacaré. Como que era? Qual que era a atitude dela pela ferida? Ela usar a vantagem dela, né? Meu ventre é fértil, sua seca, sua estéril. Ai, de novo a gente está indo buscar o Senhor. Ai, que pena, hein, Ana? Nem um filho, mais um ano. Nada, né? Ai, eu sinto muito por você, viu? Que coisa, deve ser muito difícil essa vida, né? Aí, teu marido sempre esperando de você e você nunca conseguindo entregar. Isso é o... Sabe essa pessoa que vive para provocar os outros? Por quê? Mas você vai falar, mas por que ela se sentia rejeitada? Por quem que ela se sentia rejeitada, você acha? Por quem? Pelo Eucana. Ela sabia, todo mundo sabia. Até os animaizinhos que estavam indo ali para o sacrifício sabiam que o Eucana amava quem? A Ana. Então é o problema, né? A pessoa não vê o que ela tem. Gente, o que tem de gente que perde a vida, e eu falo de perder a vida inteira, sempre essa é a visão. A pessoa nunca reconhece, ela nunca vê. Ela não é como aqueles homens que eu admiro, os homens de Jericó lá que falaram com Eliseu. O grupo de Jericó, da Jericó contaminada, aqueles homens estavam no lugar certo. Tem gente que está vivendo algumas situações de problema, de dificuldade, elas não podem pensar diferente, elas são as pessoas certas para aquilo. Por quê? Porque elas têm uma boa visão, elas veem o lado bom das coisas, elas reconhecem o que Deus já fez, elas veem o potencial daquilo que está na mão delas, seja pessoas, seja o lugar, seja a situação. Aqueles homens chegaram, lembra, no Eliseu? Como podes ver, a terra é bem localizada, a terra é muito bem localizada, mas a água está contaminada, então nos ajuda aqui. A Penina não era assim. Ela não via o que ela tinha, ela não via o que ela recebia, ela não via os filhos. Não era para ela estar com o foco dela nos filhos dela. Oh, meu Deus, obrigado pela minha fertilidade, a saúde dos meus filhos. Eu tenho um lar, uma família, eu tenho saúde, eu sou abençoada, eu tenho um marido. O que ela fazia para o marido? O que está escrito que a Penina fazia para o marido olhar para ela? Ela fazia provocação para Ana. E não tinha como o marido olhar para ela com um olhar melhor. Então ele olhar para ela com misericórdia e... Sabe aquele olhar que cada cônjuge tem para o seu cônjuge por respeito à palavra? Minha mulher, minha esposa, tem uma palavra, tem um princípio, eu
cumpro com o princípio, eu respeito. Como que era a atitude reptiliana da Ana, que ela agia com a ferida? Como que era? Como que era? Com quem que era? Com quem que era a atitude da Ana? Com Deus. Tem gente que está assim. Chega no dia de Deus, chega na hora de Deus, aqui ó. Chega na hora de Deus, não tem gente que na hora do culto é aquela pessoa. Ela tem que fechar a cara. Ela não se esforça nada mais para chegar na hora certa. Ela já foi tocada, mas ela não põe a mão no arado. Ela não faz nada na obra. Ela não tem uma atitude. Para Deus, ela faz as coisas assim e ela tem que mostrar. Não, o Senhor tem algo contra mim. Na hora da comunhão, na hora da celebração, como é que a Ana agia? Chorava, não participava, não comia. Quem perdia com isso? Ano após ano. Quem perdia com isso? Ana. O Eucana não era um homem reptiliano. O Eucana não agiu pela ferida. Ele era rejeitado por Ana de certa maneira. Mas olha que exemplo. Ele não desceu por causa da Ana. A Ana descia por conta das provocações, por conta do que ela achava que Deus não estava fazendo para ela. E Deus não estava mesmo. Mas a gente não provoca Deus, a gente não vira. Eu não vou mais falar com o Senhor também. Agora me dá um tempo, Deus. Deus não é movido por isso. Aliás, ninguém devia ser movido por isso. Você que é essa pessoa que não erra e alguém vai lá e faz uma coisa errada e é você que fica correndo atrás, pode parar com isso. Com o cônjuge, com o filho, com o irmão, com qualquer um. Aí se a pessoa nunca mais voltar, Deus vai permitir que ela tenha uma necessidade e essa pessoa vai ter que voltar atrás. Ela vai ter que voltar a falar com você, ela vai ter que te pedir ajuda. Pode ficar, assim ó. Tem um sofá macio aí perto de onde você está? Duro não, macio. Se tiver, senta. Se tiver uma cama, até deita. Você pode esperar que você vai ver isso acontecendo. Só não vou dizer para você esperar em pé. Mas pode esperar que você vai ver. Se você confia em Deus, Deus está nos dando esperança aqui de mudança de pessoas na nossa família por meio da Ana. Desde que alguém se levante como o Eucana se levantou. De continuar, a palavra é essa, é fazer a coisa certa e não parar de fazer a coisa certa. É continuar fazendo aquilo que sabe que agrada a Deus. Eu sou o marido certo para a Penina, eu sou o marido certo para a Ana, eu sou o pai certo para os filhos da Penina, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o pai da minha casa, eu sou o homem dessa família, eu sou um adorador, eu sou um homem que tem princípios, eu não tenho sentimentos que me conduzem. A Ana não me deu bola, também agora eu vou fechar com ela aqui. A Penina não teve uma boa atitude com a Ana, então eu vou agora castigar ela aqui, eu vou privá-la de algo. Não! Você não se rebaixa ao nível das pessoas para lidar com ela. Você é igual aquela história, que eu não sei de onde que vem isso, eu não sei se é um livro, eu não sei se foi algum, como é que fala, eu não sei se foi algum método aí, até a pandemia que tinha, né? Eu não sei agora, eu não lembro agora dessa informação, mas tinha alguém aí que fazia sucesso, né? Dizendo que quando um pai ia corrigir o filho, o pai tinha que abaixar, sabe, aquela coisa de ficar do mesmo tamanhozinho da criança e não falar com a criança ali de cima para baixo, mas tipo a criança dessa altura e falar com a criança ali, sabe, na mesma altura dela. Eu vi até gente
Eu vi vídeos de alguém ensinando alguém até o pai ficar de joelho ou sentar e falar com a criança ali naquele nível. Sabe? Não, você tem que falar mesmo, opa! Não é rebaixando, não. Se você faz isso hoje, ainda hoje, tá? Já hoje, pode parar. Não, não é você que se rebaixa a criança, é a criança que vai ter que subir. Não é por acaso que a gente nasce pequeno. Não é só para poder passar no túnel do nascimento que a gente passa, não. Tem um propósito, processo. Processo faz parte da vontade de Deus. Aprendizado, criação, né? Adquirir conhecimento, as oportunidades da humildade. É pequeno, é menor, depende. É o tempo disso, aprende com quem é maior, já passou por isso, é autoridade, foi um instrumento para te dar a vida. Quem hoje é a pessoa que é responsável por você, te sustenta, não é, eu estou aqui, eu não vou descer aí, você tem que aprender comigo para subir aqui. O Eucana está aqui, ó. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? A Ana não respondeu a ele. Ele também não, então, não, eu não vou mudar minha atitude. A minha atitude é boa, a minha atitude está certa. Tem gente que às vezes está nessa dúvida. Será que o que eu estou fazendo está certo? O que você está fazendo diante de Deus está certo? Tá, não para não. Mas não está funcionando. Não é porque uma coisa ainda não deu o resultado esperado que ela não está funcionando. É aquela história da rocha. Você bate uma vez na rocha para ela rachar. Ela racha? Não. Mas não quer dizer que ela não começou uma rachadurinha lá no interior dela. E você continua batendo nela, a rachadura vai aumentando. Se você para, ela não rompe. Mas se você continua, aquela rachadura vai aumentando, até que vai chegar um momento que você vai bater e todas aquelas batidas vão entregar o resultado daquela rocha partindo. Não foi aquela última batida, foram todas aquelas sem serem paradas, está entendendo? É igual Eucana. Ano após ano, aquele homem, ele fazia o que ele tinha que fazer. Então, teve um ano que a Ana não foi o Eucana fazendo algo diferente, não foi a Penina não provocando ela. Foi aquela abertura que ela deu para Deus. Em vez de ela pegar e chamar a atenção de Deus da forma errada, ela chamou a atenção de Deus da forma certa. E é maravilhoso a maneira como ela se volta para Deus. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Qual humilhação que ela estava falando aqui? Ela era humilhada. E a gente precisa entender claramente isso. Tira agora as cortinas, as persianas, sabe? As películas que ainda estão na tua visão. Não é aquela humilhação que a gente vive lá fora, que como é que eu falo a palavra? Não é aquela humilhação que a gente vive, que é involuntária, que atrai esse tipo de ação de Deus na vida da gente, sabe? Aconteceu uma injustiça com você. Não é isso que potencializa a obra de Deus na sua vida, isso é pregação de pastor que quer emocionar você. Sabe, a gente precisa, inclusive, cultivar as palavras que trazem entendimento revelado da palavra. A gente precisa cultivar mais entendimento revelado do que buscar promessas triunfalistas que não vêm de Deus. Ontem ainda,
acho que até foi o próprio Jonatas que mandou um vídeo para mim, que, lamentavelmente, aquilo ali você vê como que nível que a gente está mesmo de igreja. Não põe não, tá, Jonas? Estou falando, às vezes eu sei que você é mais rápido do que às vezes... Você só não é mais rápido que a minha mente, né? Porque a minha mente tem que pensar antes, aí eu falo e você vai fazer, mas não... Ele mandou um vídeo para mim, não foi nem disso não, talvez ele nem percebeu essa parte. Ele mandou um vídeo para mim mostrando... E talvez você já viu esse vídeo aí. Né? Talvez você viu esse vídeo. Você que tem Instagram aí, é possível que você tenha visto esse vídeo. Aí você entende, né? Porque tem coisa que eu falo que me mandaram, porque eu não tenho Instagram, esse vídeo é do Instagram. Que tá ali... Me ajuda aí se faltar uma parte. Se eu não me engano, parece ter um louvor, o pessoal está cantando um louvor. Um rapaz está cantando louvor ali na frente. Tem um grupo de uns 4, 5 jovens. O altar é muito parecido com o nosso. Não é o nosso, parece, tá? Mas não é igual. Mas parece, o altar é igual, na verdade, né? Não é o nosso, mas parece. É o mesmo, parece que até a mesma cor de carpete. Tem uns 5 jovens tocando bola no altar. Ó. Não é o vídeo, não. É o jovem literal. Tem uns 5 jovens ali tocando bola no altar. Tem um pastor ali, deve ser pastor, eu acho, não sei, um rapaz, que está cantando. E tem um pastor, que esse que chamou a atenção minha. E tem um pastor entregando promessa enquanto os jovens estão tocando bola no altar, que parecia que era uma homenagem para a Copa. Ó a homenagem não era para Deus, não era adoração para Deus. Era homenagem para a Copa. O jovem estava tocando bola. Estou falando bola de futebol mesmo, sabe? Ali, ó. Os jovens tocando bola. Um ali na frente cantando, que parecia ser o fundo ali, né? Aquela coisa do louvor de fundo. E o pastor aqui estava movimentando, entregando promessa de vitória. Ó, porque Deus tem isso para você, Deus tem isso para você. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei assim, é difícil até para o cérebro da pessoa, né? Escolher o que ele pega ali. Ele pega a imagem, que é do futebol, ele pega o louvor que está cantando, ou ele pega a promessa que alguém tá dando tudo que tem ali para entregar para ela. Né? E aí o cameraman ali, ele foi até generoso com a igreja, que ele não mostrou a reação do povo, né? Que eu acho que ali, se tinha alguém temendo a Deus ali, devia estar com assim uma expressão bem, ô Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia, que tem misericórdia, meu Pai. Senhor, traz de volta a igreja, né? Porque aqui já não tem mais a igreja, aqui tem um salão, mas não tem mais um templo, né? E hoje, assim, até inteligência tem faltado, né? Porque pensa bem, ali tinha 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É difícil até a pessoa que estava ali na nave decidir o que eu pego aqui, para qual área que eu vou. Eu vou para o futebol? Eu vou para o louvor ou eu vou para a promessa, né? Não sei. É difícil. Aí o povo hoje, que tem tanta gente com o déficit de atenção, imagina esse povo como é que ficava então na igreja. Eu estou falando de uma... Talvez você que não viu o vídeo, você está falando assim, não, isso é IA. Não é não. É verdade. É verdadeiro o vídeo. Então, tá lá, né, o povo chamando a atenção de pessoas. Ana chamou a atenção de Deus. E aí eu estava dizendo, não é o tipo de humilhação que você vive involuntariamente, que alguém te prejudica, que alguém fala mal de você, alguém calunia, alguém te prejudica mesmo, com injustiça. Não. Ela diz assim, ó, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, ela não estava falando de tudo que ela viveu, ela estava falando daquela atitude. Sabe por quê? As outras não geraram nada para ela.
porque foi a resposta da ferida, do sentimento. Olha bem para a tua vida, cada vez que você foi a emocional, cada vez que você foi o emocional, que num dia de celebração você ficou com a cara feia, sabe, aquela cara de estrume, aquele dia que todo mundo estava numa energia, uma frequência, e você, estava todo mundo ali como se diz, né, naquela rádio alegria, e você estava na AM ainda, você estava na frequência AM, sabe, aquela chiadeira, aquela coisa que você não escuta nada, e você estava oposto. Você teve ali já a tua recompensa, você chamou a atenção das pessoas, como quem estava mal, né? E aí quando eu vejo alguém assim, quando a gente está numa situação e eu vejo alguém assim, sempre tem alguém assim no grupo, sempre. No culto, num grupo, num evento, naquele dia que está todo mundo focado, abraçado para fazer uma coisa, sempre tem alguém que está com a cara desse jeito. Aí, às vezes, eu não sei porque que as pessoas me perguntam, né? E, talvez a posição que eu tenho, às vezes, você conhece alguém, convive, ou está ali, conhece fulano. Aí, quando alguém me pergunta isso, fala assim, por que será que o fulano está assim? Por que o fulano está com essa cara? Por que a fulana está assim? Eu falo, duas coisas. Ou está enfesado, você sabe o que é enfesado, né? Aquela pessoa que ela está precisando ir ao banheiro fazer o número 2. E aí ou o banheiro está ocupado, ou tem alguma situação, né? E não pode. A pessoa contar nessa situação realmente é justificável, né? Ela ficar aquela coisa tal, até a posição do corpo, né? Tá tudo fechado ali, né? Literalmente, tudo fechado. Tem que ficar, né? Sabe? Eu tô mal, tal, aquela coisa, senta na mesa, né? É quase uma possessão, você vê, né? Até a como é que chama lá? A linguagem corporal, né? Ó, aquela coisa, né? Imagina o barulho interno que aquilo está fazendo, né? Os grunhidos que a pessoa está fazendo ali, né? Para ela mesma, para ficar com aquele rosto, aquela coisa. Ou, quando alguém me pergunta, eu falei, ou o problema é fezes mesmo, né? Não tem como, a pessoa está precisando aí. De repente não tem como chegar ali, né? Ali ao banheiro, sei lá, tem gente que só vai no banheiro em casa, ou perdeu a... Ou é alguma ferida aí que está gritando, mas eu não escuto. Quer ficar assim? Eu simplesmente olho aquilo, ignoro, peço a misericórdia de Deus. Eu também já vivi assim, já fui assim, já tive isso. Eu entendo, mas eu não aceito. Então aquilo não é para mim. Se for, inclusive, para chamar a minha atenção, eu não aceito, eu não recebo aquilo como algum tipo de, sabe, para mim não é uma linguagem que eu entendo e não faço nenhum esforço para entender. Seja de criança, seja de jovem, de adulto, de qualquer um. A perda é toda da pessoa. A perda é dela. Como Ana, quantos anos aqui, podendo desfrutar do casamento dela. E o pior, ela ia à casa do Senhor e não adorava. Aquela comida do ano consagrada, ela não comia. Já pensou o que aquela comida podia ter feito? Quer dizer, a Ana passou anos sem tocar na comida, literalmente eu estou falando da comida do templo do Senhor, da comida anual ali, que era uma celebração ao Senhor. Tem gente que vem à igreja, mas não está se alimentando da comida do templo. Come aí fora de tudo, come de tudo. Tem gente que o restaurante dela chama assim Instagram. É para comprar algo, é porque está no Instagram em alta.
é o que ela fala, até o jeito de falar. Tem paulista falando como nordestino, tem nordestino falando como sulista, tem sulista falando como nortista, porque é o que está em alta no Instagram, é o sotaque do fulano, é o sotaque da fulana, é a expressão regional de tal lugar. É o produto agora que funciona, é o perfume, é a roupa, é a cor, é agora a expressão, é onde todo mundo está colocando dinheiro, é o que agora todo mundo está fazendo para ficar magro, para ficar bonito, para ficar moreno, para ficar loiro, para ficar jovem, para ficar grande. Ela come, ele come. E às vezes é o tipo de refeição que está sendo servida para a família. Hoje, uma coisa que é comum é você ver famílias inteiras fúteis. Sabe, todo mundo naquela casa falar muita coisa e nada acrescentar nada, nem a eles e nem a ninguém. Ninguém ali levar para Cristo. Não ter ali um talento, sabe, se destacando. Não ter um caráter admirável. Ninguém, às vezes tem famílias que você olha, nenhum deles tem um caráter admirável, daqueles que você falou, para aquele ali você pode confiar, aquela ali você pode confiar no que fala. Olha que exemplo, olha como tal pessoa é bom nisso, e por quê? Ninguém está treinando no que tem talento para se tornar um melhor, para ficar bom em algo, para se destacar em algo. É só recebendo, só recebendo, só recebendo. Rede social, vídeo, porcaria, é coisa de futilidade. Porque uma pessoa que está ali na palavra, você vai ver saindo a palavra, e não é só da boca, na postura, na obra, na maneira de reagir quando tem um problema. Quando as coisas ficam difíceis, a pessoa tem a resposta. E ela dá a resposta, porque ela recebeu a resposta, porque ela reconheceu que aquilo é o que tem que prevalecer na vida dela, na família dela, e é aquela a reação dela quando ela vive, quando ela é atacada, quando alguma coisa acontece. Quando a Ana entendeu. E por que ela entendeu? Porque alguém continuou na casa dela buscando a Deus, que foi o Eucana. Se você busca a Deus na sua casa, seja pelo seu casamento, seja pelo seu filho, seja pelos seus filhos, vai chegar uma hora que vai entrar a coisa certa. A coisa certa, a saber, é a verdade. Teve um momento que a Ana teve aquele discernimento. Os anos que eu passei sem comer, minhas lágrimas, minhas humilhações, minhas vergonhas, não me levaram a lugar nenhum. Então agora eu vou me humilhar para Deus. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva, a humilhação da tua serva, quer dizer, a tua serva ter se humilhado diante do Senhor, e te lembrares, e deres um filho, quer dizer, se o Senhor me der, então eu dou ao Senhor. E foi o que aconteceu. Finalmente, não um filho, Deus não deu um filho para Ana. Deus deu a ela fertilidade para ela gerar filhos a partir daquele momento. E ela não ficaria só com um filho, que foi o que ela nem ficou, ela deu a Deus. Ela dedicou toda a vida dele ao Senhor. Ela não ficou com aquele menino. O menino ficou com ela até ele desmamar e não ter a necessidade, total dependência da mãe, e ela levou ele para o templo. Mas ela não perdeu o filho. Israel ganhou um líder. E ela teve outros vários filhos, porque dali para frente entrou o que tinha que entrar na vida da Ana. Quando Paulo falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa, ele estava dizendo, tem que começar em alguém o poder de Deus, porque quando começa e não para, vai atingir todos. E começou no Eucana.
para mim, eu sempre digo, a Ana, quando ela teve o entendimento, ela se tornou outra esposa, outra mulher e uma mãe que ela não era ainda. Como que essa mulher que cedia tão facilmente aos sentimentos poderia ser uma mãe? Como? E eu digo, tem mulheres que às vezes não engravidam porque é o mesmo problema da Ana. Não tem estrutura ainda para ser mãe. E se você me ouve, você já desaba, está provado que o que eu estou falando faz faz sentido para você. Para de reagir à base da ferida, pelo que você não é, pelo que não tem, pelo que não gerou, pelo que não fez. Para de viver se comparando. Ah, mas é alguém que me compara. Olha, vocês veem às vezes eu mesmo me comparando, né? Igual segunda-feira eu me comparei com o Murilo, né? Eu sempre falo. Eu brinco com o Murilo, que às vezes, se você olhar o corpo dos dois, o Murilo tem aquele corpo do Superman, né? Aquela coisa assim, tal, todo forte, bração, musculoso. E eu tenho esse corpo aqui que eu falo que é o corpo do projeto de conquista de quem quer ter o corpo perfeito, né? Eu falo que eu não tiro a camisa, que se eu tirar vai ser um monte de celular tirando foto assim do meu abdômen, do meu corpo, meus braços assim, colocando os projetos de conquistas que é para ficar igual, né? O pessoal aí que busca um corpo. Aí você deve estar dando risada aí agora. É a maneira que eu lido com isso. Não é prioridade para mim, não é aquela coisa, tal, não sou. Às vezes está um pouquinho acima do peso, vou lá, vou tirar uma coisa aqui, tirar outra ali, mas não é meu foco. Eu lido bem. Não precisa que alguém me diga, ah, não, você está um pouco gordinho, ah, teu braço é muito fino, ah, tal parte do seu corpo é assim, e aí? Ah, mas se você comparar com fulano, eu não me comparo, eu sou eu. E é igual aquela música, né, antigamente, né? Eu me amo, eu me amo, eu me amo, e não posso mais viver sem mim. Realmente, eu não posso viver sem mim, mas não posso viver sem Jesus. Não é a comparação de alguém que me afeta. Ah, mas você reconhece que tem corpos? Tem, mas não é. Para mim, isso não. Eu não tenho problema. Por exemplo, eu nunca tive problema em ficar. Se eu tiver que tirar a roupa diante de outros homens, aquela história, eu estou no vestiário, eu estou tomando banho, se entrar outros ali, normal. Na vida é assim também. Eu não vou comparar a minha vida, meu talento, minha capacidade, e aí nada, nem o que eu sou, o que eu faço, eu faço isso, o fulano é melhor. Não, é melhor, tá certo, tem que reconhecer. Você atrai o que você honra. O fulano faz isso bem, faz mesmo, faz muito bem. Isso aqui, ele tem isso, ele é bom. Não vou, as minhas coisas, meu celular, meu computador, meu carro, minha casa. Não, é legal, aquela bacana, bom, opa. Aí o meu é o meu, é esse, é essa, é isso. Pronto. Isso aí é para a gente usar. Sabe? Cuida. Não rasga dinheiro. Pode ter algo melhor? Tenha. Pode fazer mais bem feito? Treina mais, se especializa, faça. Mas não é o que vai definir. É o Eucano, eu sou o marido que eu tenho que ser. Não vou rebaixar não, porque você não vê. Não vou diminuir meu passo para você me acompanhar, não. Eu vou te ajudar a aumentar a tua passada para você me acompanhar. E olha o resultado da família dele. Mas a gente não pode tirar que isso aqui não foi um rebuscar, sabe? Coisa externa fora. A base dessa família foi Deus. Foi a vinda ao templo. Foi o espiritual não ter sido negligenciado. Onde que a Ana... Onde, lugar, estou perguntando de local, onde que a Ana reverteu a situação dela? Não foi no especialista, como é que é o nome disso hoje? Como é que é o médico aí que trata a pessoa que não consegue ter, não é ginecologista, né? Não é obstetra, eu nem sei o nome agora.
Agora esqueci, não lembro. Pessoa que faz isso aí. Não foi nesse especialista que ela foi. Igual a mulher, aquela mulher que tinha 12 anos já estava com hemorragia, ela foi nos da época. Médicos, e seja o que mais que tinha ali, curandeiro, mago, ninguém pôde. Ela reverteu em Jesus. E a Ana reverteu se humilhando para Deus no templo, na data que era para ela estar no templo, adorando, comendo e celebrando. As pessoas querem tirar Deus, as coisas espirituais, as pessoas querem tirar o que é sagrado e ter resultados plenos. E sabe uma mensagem que é bem clara que essa palavra traz? Se você não voltar, se você não reverenciar o que é sagrado, se você não celebrar o que tem que celebrar, se você não investir na comunhão, tem coisa na sua vida que nunca vai ser plena como foi feito para ser. Não rebaixa, seja como Eucana. E se é para canalizar energia para a sua família ser salva, ser liberta, ser transformada, para a sua família crescer, canaliza energia para o espiritual. É para se humilhar? Eu fui muito humilhada. Infelizmente, eu sinto dizer que isso não é combustível para chamar a atenção de Deus. Humilhação involuntária recebida não é combustível para chamar a atenção de Deus. Mas a humilhação voluntária para Deus, eu me prostro, eu busco, eu me ajoelho, eu jejuo, eu declaro, eu busco, eu faço um propósito com Deus, eu faço uma campanha pessoal com Deus. Isso move Deus. Está mostrado aqui, está provado. Amém? Então, seja para casamento, seja para filho, seja para família. Receba. Pega essa palavra. E já o que ela apontou para você uma direção, tem uma setinha para alguma parte da sua vida que já deve ser executado, não perde tempo, já começa. Pede ajuda agora. Coloque-se em pé. Feche seus olhos e já ora a Deus pedindo: Senhor, me ajuda a começar agora. Me ajuda a começar hoje isso. Senhor meu Deus, eu peço que cada pessoa que está nessa mensagem agora, cada uma que está nessa palavra, cada pessoa, meu Deus, que ouviu, que recebeu, porque se não tinha recebido e só escutado, eu oro para que esse coração seja tocado, como teve o dia que o coração da Ana, em vez de ficar ali cutucando e remexendo ferida, se abriu para ouvir a voz do Senhor e voltou-se para o Senhor. Eu peço que aqui pessoas se voltem para o Senhor, se quebrantem e, como fez Ana, se humilhem. E que outras, meu Deus, que como fez Eucana, que não se rebaixem mais, que não interrompam as boas obras que vêm tendo, que não pare a jornada dos passos que vem dando espiritual. Porque como nós, ainda semana passada eu li esse versículo, e não deixem de fazer, de plantar, de dar aquilo que é bom, porque a seu tempo vocês vão colher. Eu oro para que cada um seja abençoado nessa tarde, com espírito resiliente, decidido, contínuo de Eucana. Que seja tocado como Ana e que se quebrante, se humilhe e celebre. Que finalmente celebre, antes mesmo já de viver, que até possa já entregar para o Senhor o que não recebeu, crendo que o Senhor vai dar como Ana. E que assim famílias sejam restauradas, desde casamentos que eu declaro que sejam restaurados, que filhos se voltem para os seus pais e pais se voltem para os seus filhos, que famílias sejam estruturadas, que casas, meu Deus, sejam purificadas, consagradas, que os feridentos sejam sarados e que o Senhor seja o Deus
que toda essa família venha celebrar, que venha cultuar, e que as obras e o testemunho venham glorificar. É o que eu declaro e eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.